Hoje nós vamos dar continuidade à última aula onde nós falamos de vetores. Nós paramos nesse slide. Essa figura representa como nós podemos mostrar os vetores na representação analítica. Eu falei sobre esse assunto, mas não expliquei muito, foi no finalzinho da nossa última aula. Mas a representação analítica de um vetor, que é expressada por essa representação aqui, onde eu tenho a componente horizontal do vetor e a componente vertical do vetor, essa representação facilita bastante nós fazermos operações com vetores. Como as grandezas físicas vetoriais serão representadas por vetores, e eu sempre estou fazendo operações com as grandezas físicas, então vai ser de muito valor para a gente conseguir fazer essas operações com os vetores, com as grandezas vetoriais escritas na forma analítica. Ok? Então vamos dar continuidade. Então, operações com vetores, agora usando as componentes, ou seja, usando a representação analítica. O uso das componentes de um vetor facilita, especialmente na adição e subtração. Por exemplo, na soma de vetores, o vetor resultante é tal que suas componentes são dadas pela soma das componentes de V1 e V2. Por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu tenho dois vetores, V1 e V2, que aqui estão escritos na representação analítica, ou seja, o V1 é igual a componente de V1 na direção x, mais a componente de V1 na direção y. E o vetor V2 é igual a componente dele no eixo x, mais a componente dele no eixo y vezes j. Se eu quero montar ou obter um vetor que é a soma de V1 com V2, ou seja, a soma desses dois aqui, basta eu substituir essa definição aqui no V1 e essa outra aqui no V2. Tá? Então, fazendo isso, eu vejo que tem dois termos que tem o versor i se repetindo. Eu vou colocar em evidência. Então, V1x mais V2x, multiplicando pelo versor i. E V1yj mais V2yj também. Então, eu vou colocar o j em evidência e somar V1y com V2y. Nessa última linha aqui, vocês já veem que o vetor soma consiste em eu somar as componentes do vetor V1 e V2, a componente x na direção y e as componentes y na direção j. Eu coloquei aqui um exemplo numérico. Por exemplo, o vetor V1, que é 3i menos j, e o vetor V2, que é menos 5i mais 4j. Antes de realizar a soma, eu gostaria que vocês identificassem esses dois vetores aqui nesse plano cartesiano que eu coloquei aqui embaixo. O V1 tem 3 unidades no eixo x, 1, 2, 3, e uma unidade negativa no eixo y, ou seja, menos 1 aqui, tá vendo? Esse vetor vermelho, ele tem 3 unidades em x e uma unidade negativa em y. É esse vetor vermelho que é o V1. O V2, ele tem 5 unidades negativas no eixo x, 1, 2, 3, 4, 5, e 4 unidades positivas no eixo y, 1, 2, 3, 4. Então o vetor V2 é esse vetor verdinho aqui. Então V1 e V2. Como é que eu somo esses dois vetores? Eu posso usar a regra do polígono. V1, coloco a extremidade do V2, a origem do V2 na extremidade do V1 e está aqui o V2. O vetor soma vai dar a origem de V1 até a extremidade de V2. E aí eu usei a regra do polígono para encontrar o vetor resultante. Mas, usando aqui a representação analítica, V1 mais V2, basta eu somar esses dois vetores, somando aqui as componentes, olha. Substituindo vai ficar 3i menos j menos 5i mais 4j, que é só substituir o V1 e o V2 aqui,
E aí eu coloco o versor i em evidência, vai ficar 3 menos 5i, mais menos i mais 4j. 3 menos 5 é menos 2, e menos 4 mais 1 é 3. Então, o vetor soma é tal que tem duas unidades negativas no eixo x, menos 1, menos 2, e 3 unidades positivas no eixo y, 1, 2, 3. Então, esse é o vetor soma. Quando você soma o vermelho, que é o V1, com o verde, que é o V2, você obtém o preto, que é o vetor soma. Então, da mesma forma que esse vetor está aqui, esse é o mesmo vetor. Então, me permitiu aqui apenas somar as componentes e achar as componentes do vetor soma. Então, facilitou bastante. Quando eu vou multiplicar por um escalar, por um número, então o módulo do novo vetor é o que resulta da multiplicação do número pelo módulo do vetor. A direção do novo vetor é a mesma, o sentido do novo vetor é o mesmo se o número for positivo e o sentido é oposto se o número for negativo. O módulo de um vetor pode ser definido como a raiz quadrada do produto escalar do vetor consigo mesmo, ou seja, nós podemos encontrar o módulo do vetor através de suas componentes. Aqui eu coloquei componente x, y e z, porque os vetores também podem ser tridimensionais. Mas no caso de um vetor bidimensional, é somente as componentes x e y. Aqui tem outro exemplo numérico que eu vou deixar para vocês fazerem. Eu não fiz os cálculos, mas vocês podem fazer aí no caderno. Dá uma pausa e obtém. Então eu tenho o vetor A, que forma um ângulo aqui de 45 graus no eixo positivo, horizontal, e um outro vetor B, que também forma um de 45 graus, mas no eixo negativo de x. Com esse ângulo, e dados os módulos de A e B, eu posso encontrar as componentes de A e B, ou seja, o AX é a cosseno de 45, a Y é a seno de 45, e o BX vai ser negativo, né, porque está no eixo negativo do x aqui, então vai ser menos B, menos módulo de B vezes cosseno de 45, e BY vai ser módulo de B vezes seno de 45 graus. Então posso achar essas componentes, reescrever os vetores A e B dessa forma, ou dessa forma aqui na verdade, né? E aí para achar o vetor A mais B é só somar essas componentes. Deixo esse exercício aí para vocês fazerem, tá bom? Vamos agora falar de cinemática vetorial. Qual a diferença da cinemática vetorial para a cinemática escalar? Bom, nós já estudamos a cinemática escalar e eu mostrei para vocês que a cinemática escalar ela dá conta apenas de movimentos retilíneos. Movimentos que têm curvas, movimento em 2 dimensões ou 3 dimensões, eles precisam ser representados por vetores. Então, nesses casos, nós vamos ter o vetor posição, que é o R, dado por Rx i mais Ryj, que é o vetor posição na representação analítica, o vetor deslocamento, ΔR, o vetor velocidade e o vetor aceleração, todos eles escritos como componentes, né? Na representação analítica. Isso vai ajudar bastante a gente. Então nós vimos lá na cinemática escalar S, ΔS, V e A. Aqui nós estamos vendo o vetor R, o vetor ΔR, o vetor V e o vetor A. Então lembrando, né, que esses vetores sempre podem ser escritos em forma das suas componentes. Essa imagem nós já vimos, aí nós temos a decomposição do vetor V. Acabou repetindo aqui, deixa eu passar. Pronto. Então, no caso do movimento que é possível fazer curva, né, onde se pode fazer curva, eu tenho aqui uma partícula
que é esse discozinho aqui, um disco, que se move nessa trajetória. Ela vem, passa por aqui, faz essa curva, faz outra curva e vai embora. Eu quero apenas estudar o movimento no intervalo que vai do instante T1, onde a partícula estava nesse ponto, o disco estava aqui, até o instante T2, onde estava nesse outro ponto. O restante do movimento, antes de T1 e depois de T2, eu não vou estudar por enquanto. Tá? Vou estudar somente esse intervalo. Então, nesse instante que o disco estava nesse ponto, o R1 é o vetor posição 1. A posição 1 tem esse vetor posição, tá vendo? A vetor posição vai da origem até o ponto onde está o objeto. E no instante 2, o vetor posição é esse outro vetor, que é o R2. Esse vetor R1 e o vetor R2 tem componentes no eixo X e no eixo Y. Essas componentes são assim, olha, o X1 é a componente do R no eixo X, tá vendo? Então essa distânciazinha aqui é justamente o X1. E o X2 é a componente do R2 também no eixo X, essa distância. Y1, basta fazer a decomposição para o eixo Y. E o Y2 também, essa decomposição aqui no eixo Y. Tá? Tem uma outra representação aqui que é o ΔR, o deslocamento. Lembra que eu falei que o deslocamento ele vai da posição inicial até a posição final. Então o vetor deslocamento é um vetor que vai da posição inicial até a posição final. Só que esse vetor pode ser obtido fazendo a subtração. Vetor posição final menos vetor posição inicial. Fazendo a subtração desses dois vetores aqui, eu posso achar o vetor ΔR. Só que quando eu faço a subtração, vai ficar como aqui? Vai ficar x2 menos x1 mais y2 menos y1, que é justamente o ΔX e o ΔY. x2 menos x1 é o ΔX, y2 menos y2 é o ΔY. Agora nós temos aqui o seguinte, uma interpretação interessante, né? Que o ΔR ele está muito distante da trajetória. O ΔR tem essa definição, posição final até a posição inicial até a posição final. Mas a trajetória foi essa, né? Então, o vetor deslocamento, que é o ΔR, e consequentemente o vetor velocidade média, não está aqui o vetor velocidade média, mas isso não me dá detalhes sobre o movimento, porque a velocidade é ΔR sobre ΔT, né? Se o ΔT já está assim, diferente da real trajetória, a velocidade também vai dar diferente da real velocidade. Mas nós podemos contornar esse problema fazendo o seguinte: quanto menor o intervalo de tempo entre T1 e T2, teremos uma aproximação melhor da trajetória. Isso significa o quê? Se eu pegar a metade do intervalo de tempo, por exemplo, do momento que o disco sai daqui até chegar aqui no meio da trajetória, então quando eu fizer o ΔR, a diferença entre o ΔR e o real deslocamento já vai ser menor. Se eu pego um intervalo menor ainda, já melhora. Cada vez menor o intervalo, eu vou me aproximando da real trajetória. Aí aqui o seguinte, ó. No caso de um movimento bidimensional ou tridimensional, nós estamos fazendo aqui tudo para bidimensional, no qual a aceleração permaneça constante, as equações do movimento unidimensional podem ser escritas na forma vetorial. Veja que nós estudamos na cinemática escalar que essas equações aqui que eu estou mostrando para vocês, V igual a VO mais AT, e x é igual a x0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2, elas são válidas somente quando a aceleração é constante. No caso unidimensional da cinemática escalar. No caso da cinemática vetorial, nós podemos escrever essas equações na forma vetorial. Veja, eu pego a equação e reescrevo ela, só que agora na forma vetorial. V com a setinha em cima é igual a V0, né? Ou seja, o vetor velocidade é igual ao vetor velocidade inicial mais o vetor aceleração vezes tempo. Lembra que tempo é um escalar, viu gente? Tempo não tem direção e sentido. Só que essa equação, como tem I e J, né? O V tem
componente I, componente J, eu posso separar as componentes e transformar essa equação vetorial em duas equações escalares, uma para o eixo x e outra para o eixo y. Veja que essas duas equações são independentes. A única coisa que se repete aqui é o tempo, que aí o tempo não tem direção, tá? Mas a componente x é da velocidade, a componente x da velocidade inicial, a componente x da aceleração, a componente y da velocidade, a componente y da velocidade inicial e a componente y da aceleração. Então, no fundo, uma equação vetorial, ela pode ser escrita como duas equações escalares. A mesma coisa para a equação horária do movimento, escrita na forma vetorial, pode ser reescrita como duas equações, uma para x e outra para y, independentes. Vamos passar? Então, como eu já disse, né? V igual a VO mais AT, duas equações. O vetor velocidade tem essa forma, a representação analítica, a velocidade inicial tem essa representação analítica também, e o vetor aceleração tem essa representação analítica. Então, na fórmula velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, o que é que eu tenho? Esse vetor é esse aqui, é o Vx na direção y mais Vy na direção j, é o vetor V. Essa igualdade eu repito, o vetor velocidade inicial é velocidade inicial no eixo x, y, mais velocidade inicial no eixo y, j, mais aceleração no eixo x e y, mais aceleração no eixo y, j, tudo isso multiplicado pelo tempo. Então veja que o que está multiplicado pelo i é o VOX mais AX vezes T. Olha, então Vx, que está do outro lado da igualdade, é igual a VOX mais AX vezes T, que é o que está do lado direito da igualdade. A mesma coisa para o y, né? Para o que está multiplicando por j. Temos também a equação em Torricelli. Tá? A equação em Torricelli também pode ser escrita na forma vetorial. Aqui desconfigurou um pouquinho, mas aqui é o vetor A e o vetor deslocamento. Tá? Então, vamos passar para um exemplo aqui de movimento bidimensional, que é o lançamento de projéteis. Quando é lançado um certo projétil, tem algumas informações importantes. O ponto de lançamento, ele tem componente Y e componente X, precisam ser dados. Geralmente é lançado do solo, então nós consideramos a posição inicial zero, tanto em Y quanto em X, mas nem sempre vai ser assim. A velocidade inicial de onde ele é lançado, que não pode ser zero nunca, né? Tem que ter um valor diferente de zero, senão não vai existir o movimento. E essa velocidade inicial tem componente x e componente y, e precisa ser decomposta, né? Usando seno e cosseno do ângulo, tá? Esse ângulo aqui, a figura não está muito boa, mas é o ângulo entre o vetor velocidade inicial e a direção horizontal, né? Então essa linha tem que vir até essa reta aqui da velocidade inicial, e não somente até aqui. Aqui está mostrando mais ou menos a trajetória, né? A partícula que é lançada assim, ela sobe um pouco, depois começa a cair. Então, conhecendo essa posição inicial, a velocidade inicial e outras informações do problema, a gente pode resolver um exemplo de movimento bidimensional. Aqui tem alguns exemplos, né? Lançado do solo com a velocidade inicial, o objeto vai subir até um certo ponto, depois vai descer. Tem um ângulo de lançamento, tem um y que vai dar a altura máxima e o tempo também. Interessante que se o ponto de lançamento e o ponto de queda estiver no solo, né, ou pelo menos na mesma altura, o tempo para subir é igual ao tempo gasto para descer. Isso aí a gente vai usar bastante, né? Se você sabe o tempo gasto para ir até a altura máxima, o tempo gasto para ir da altura máxima até o solo novamente, ou até a mesma altura de lançamento, é igual ao tempo de subida. Aqui outro exemplo de movimento bidimensional é o seguinte, um barquinho que vai atravessar um rio. Só que esse rio tem uma correnteza. Então, o barco se move com uma certa velocidade de um lado, de uma margem a outra do rio,
mas o rio tem outra velocidade aqui nessa direção. Então, se o barco tem essas duas velocidades, a velocidade do barco, como o barco está no rio, ele vai se movimentar para cá também, a velocidade resultante vai ser nessa direção. Tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, gente, voltando lá para aquela figura do movimento bidimensional, né, que a gente falou anteriormente, uma partícula se movendo nessa trajetória, eu preciso reduzir a diferença entre T1 e T2 para que o ΔR se aproxime mais da trajetória. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos passar aqui, ó. Eu vou reduzir a diferença entre T1 e T2. Está vendo que estão próximos aqui? Eu posso aproximar mais ainda. E posso aproximar cada vez mais. Ou seja, eu posso fazer o limite com o tempo tendendo a zero. Tá? O limite com o tempo tendendo a zero. O intervalo de tempo é muito pequeno. Se o intervalo de tempo é muito pequeno, a distância que a partícula vai percorrer também é muito pequena. É o que nós chamamos de dr. A distância que é o ΔR, ela vai se transformar em dr. E o tempo, que é ΔT, como é muito pequeno, é o dt. Então, em cálculo, quando a gente tem um intervalo de tempo muito pequeno, então nós podemos escrever aqui, gente, desculpa porque desconfigurou aqui as setas, tá? O vetor velocidade é igual ao limite quando ΔT tende a zero, que vocês já viram lá no cálculo, de ΔR sobre ΔT. Só que quando o tempo é muito pequeno, isso aqui vai ser justamente a nossa derivada de R, que é a posição, em relação ao tempo. Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Isso porque eu reduzi para calcular a velocidade instantânea. Eu faço o limite com o tempo tendendo a zero. O que isso significa? Se a velocidade é a derivada de R, e R é dado por suas componentes x, i mais yj, ora, eu pego esse R e substituo aqui na derivada. Quando eu faço essa substituição, eu vou obter o que está aqui embaixo. V é igual a d dt de xi mais yj, que é justamente o R. Só que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, né? Então, eu vou pegar a derivada de x vezes i, mais a derivada agora de y vezes j. A derivada de x vezes em relação a t, veja que eu estou só no eixo horizontal. Eu estou calculando a taxa de variação da posição no eixo horizontal, que é justamente a velocidade no eixo horizontal. A mesma coisa para o eixo vertical, para o y. A velocidade no eixo y é a taxa de variação da posição no eixo y. Então, o v igual a vx i mais vyj, que já tínhamos visto anteriormente, mais o vx é a derivada de x em relação a t, e o vy é a derivada de y em relação a t. A mesma coisa acontece para a aceleração. A gente sabe que a aceleração média é ΔV sobre ΔT, mas no limite que ΔT tende a zero, isso vai se transformar em derivadas. E aí eu vou ter a aceleração instantânea. Né? A mesma coisa eu faço com a velocidade. Eu sei que a velocidade é Vxi mais Vyj. Então substituo lá na derivada, eu vou ter isso aqui. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Essa derivada aqui é justamente a aceleração no eixo x, e a derivada de Vy é justamente a aceleração no eixo y. É o que nós temos aqui embaixo. A interpretação geométrica da derivada, vocês já devem ter visto em cálculo, é que a derivada ela me dá o coeficiente angular da reta tangente à curva obtida pela função dada em um certo ponto, tá? Então, a derivada ela tem a ver com a inclinação da reta tangente. Essa é a interpretação gráfica da derivada. Já que estamos falando de derivada, vou colocar algumas regras de cálculo de derivadas. A derivada de uma soma é a soma das derivadas, né? Então, se eu tenho uma função que é a soma de duas outras funções, a derivada dessa função, que é dh de x dx,
vai ser a derivada da soma das funções f com g. Só que a derivada da soma, por essa regra aqui, derivada de uma soma é todas as derivadas. Então a derivada de f em relação a x e a derivada de g em relação a x. A derivada de um produto. Então se h é f vezes g, a derivada de h vai ser a derivada de f vezes g, que pela regra do produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. A regra normal de derivada de um produto. A derivada de uma constante, se a função for constante, a derivada é zero. A derivada de uma função polinomial do tipo x elevado a n, se h de x é x elevado a n, a derivada de h de x é nx elevado a n menos 1. Essa aqui que a gente vai usar bastante para derivar funções. Tá? Então coloquei aqui um exemplo, se a função for um ax ao cubo mais bx ao quadrado menos c. Então tem uma constante multiplicada por uma variável ao cubo, mais uma constante vezes a variável ao quadrado, menos uma constante aqui. Então tem uma soma, né? Substituindo aqui vai ficar a derivada de ax ao cubo mais bx ao quadrado menos c. A derivada de uma soma ou de uma subtração é a soma ou a subtração das derivadas. Então vou derivar o primeiro termo, derivar o segundo termo e derivar o terceiro termo. A derivada disso aqui, você vai usar ax ao cubo, é um produto. Então vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. A mesma coisa para esse termo, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E aqui a derivada de uma constante é zero. Como a é constante, essa derivada aqui, todo esse termo inicial vai ser zero. A derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Aqui, como está multiplicando por a vezes a. A derivada de outra constante também vai ser zero, então todo esse termo aqui vai ser zero. E a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x vezes b. Então, a derivada aqui no geral vai dar 3ax ao quadrado mais 2bx, a derivada dessa função. Pronto, saindo um pouquinho de derivadas, vamos fazer dois exemplos para nós terminarmos a nossa aula. Então coloquei aqui um exemplo de movimento, lançamento de projéteis, tá? Que é um exemplo de cinemática vetorial, porém eu não vou aqui calcular nenhuma derivada, tá bom? Não fiquem frustrados não, mas na próxima aula a gente calcula as derivadas. Então diz o seguinte, um projétil é disparado do solo com velocidade de 1000 metros por segundo sob um ângulo de 53 graus com horizontal. Considerando que o solo é plano e horizontal e que a aceleração da gravidade local é 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance do projétil, o tempo para que o projétil atinja a altura máxima em relação ao solo, a que altura o projétil encontra-se em relação ao solo após 10 segundos do lançamento, e a velocidade e a aceleração do projétil na altura máxima. Então vamos lá. Primeiro, a questão foi dado a velocidade inicial e o ângulo no qual ele foi lançado. Nós podemos sugerir que a posição inicial seja zero, porque não foi dada posição inicial nenhuma. A velocidade inicial de 1000 metros por segundo, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor. Achar a componente x, VOx é VO cosseno do ângulo, e o ângulo aqui é 53 graus. Então vai ser 1000 vezes cosseno de 53, aproximadamente 600, que cosseno de 53 é aproximadamente 0,6. E o VOY é o VO seno de 53. 1000 vezes 153, 153 é aproximadamente 0,8, então 1000 vezes 0,8, 800. Achei as duas componentes da velocidade. Agora, as duas componentes da aceleração. Esse é um movimento acelerado, eu preciso saber as componentes da aceleração também. A questão da aceleração gravitacional. Ora, essa aceleração gravitacional, ela é sempre vertical para baixo. Por isso eu coloquei menos 9,8, que é o AY. E o AX não tem nenhuma aceleração no eixo X, a aceleração é vertical. Então, a aceleração AX é igual a zero. Então, na direção horizontal, como não tem aceleração, teremos uma velocidade constante. A velocidade x, que é uma velocidade em qualquer instante,
vai ser igual à velocidade inicial x, ou seja, essa velocidade inicial x, ela vai se manter 600 o tempo todo. Agora, em y, a velocidade vai começar com 800 e vai variando, porque eu tenho uma aceleração aqui de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quanto é que vai ser o VOY? O VY vai ser igual a VOY mais a aceleração y vezes t. Na altura máxima, quando o projétil sobe, quando ele chega na altura máxima, ele está subindo e vai passar a descer, a velocidade vertical dele é nula. Então vai ficar aqui no lugar de VY colocar 0, VOY 800, já calculamos aqui, aceleração y menos 9,8 vezes t. Então com esses dados eu posso achar o tempo, que vai ficar t igual a 800 sobre 9,8, que é 81,6 segundos. Achei o tempo que esse projétil gasta para chegar até na altura máxima. Se para chegar na altura máxima é o mesmo tempo que ele gasta para voltar ao solo, então o tempo total que esse projétil vai se manter no ar é o dobro de 81,6 segundos, ou seja, 163,2 segundos. Se ele se mantém no ar 163,2 segundos, deixa eu voltar aqui, pronto, 163,2 segundos, então o alcance dele, a distância que ele vai percorrer no eixo x, é igual a x0 mais bx vezes t. Veja que eu escolhi a posição inicial 0, então x0 é igual a 0. O vx já foi calculado aqui, foi 600, e o tempo 163,2. Multiplicando esses dois resultados, 97.920. Então, o alcance desse projétil que foi lançado com a velocidade inicial de 1.000 metros por segundo é de 97.920 metros, certo? Quase 100 quilômetros, né? Então, está um pouquinho diferente aqui do gabarito da resposta que está aqui embaixo, deve ter sido alguma aproximação que foi feita aí, tá? Mas está contente o resultado. O tempo, né? O tempo que ele gasta, letra B, né? O tempo para que o projeto atinja a altura máxima, 81,6 segundos, tá bom? Aqui foi de 80, tá? Então a aproximação foi aqui. Letra B, 80 segundos, né? Letra C, a altura máxima em relação ao solo. Para achar a altura máxima, eu vou calcular o eixo Y, né? O eixo Y me dá a altura. Y é igual a y0 mais VOYT mais AYT ao quadrado sobre 2. O y0 é a posição inicial, que eu escolhi 0. O VOY nós já calculamos. O tempo, 81,6. A aceleração y, menos 9,8. O tempo é o tempo de subida, 81,6 ao quadrado sobre 2. Então, como eu quero saber a altura máxima, eu vou usar o tempo que foi gasto para chegar na altura máxima. E aí, fazendo esse cálculo, nós chegamos em 32.173 metros. Então, a altura que esse projétil vai subir, sendo lançado com uma velocidade de 1.000 metros por segundo, num ângulo de 53 graus, é de aproximadamente 32 quilômetros. Na letra D, pede a que altura o projeto encontra-se em relação ao solo após 10 segundos. Ora, após 10 segundos, se eu quero saber a altura, eu vou usar novamente o eixo Y, só que agora com um tempo de 10 segundos. Ele vai gastar no total 81 segundos para chegar na altura máxima. Então, com 10 segundos ele não chegou ainda na altura máxima, mas os outros dados são todos os mesmos. Velocidade inicial, posição inicial, aceleração. Substituindo esses dados, eu achei 7.510 metros, ou seja, aproximadamente 7,5 km. Então vocês veem que com essas equações eu posso calcular a posição, a velocidade desse móvel em qualquer instante. Na letra E está pedindo a velocidade e a aceleração do projétil na altura máxima. Então, na altura máxima, o Vx é 600 metros por segundo, porque ele vai continuar constante. O Vy é igual a 0, porque na altura máxima ele para no eixo Y, está subindo, depois passa a descer. A aceleração no eixo x é 0 e a aceleração no eixo y é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o vetor velocidade na altura máxima é 600i mais 0j. Está vendo 0 aqui?
E a aceleração, menos 9,8j, né? Ou seja, é 0i menos 9,8j. Então está aqui o vetor velocidade e o vetor aceleração na altura máxima. Tá bom, gente? Se a gente tirar o módulo, vai dar 600. Né? Se só tem uma componente, a componente é 600, o módulo é 600 mesmo. E a aceleração, o módulo, eu estou usando 9,8, né? Porque ele fala aqui 9,8, mas ele está aproximando para 10. Ok? Vamos passar para o último slide dessa aula. Um outro tipo de equação, um outro tipo de questão que pode surgir é esse, né? A posição de um elétron é dada por R de t igual a 3t vezes i mais menos 4t ao quadrado vezes j mais 2k, com t em segundos e r em metros. A pergunta é, letra A, qual a velocidade do elétron, v de t, para t igual a 2? Ou seja, se eu tenho r de t, ele pede qual é v de t. Aí, gente, a gente vai usar a derivada, né? Porque se eu tenho R, eu posso encontrar V, somente derivar. Lembra como é a derivada? Se R é igual a 3i, eu vou derivar esse termo, 3t. A derivada de 3t é 3. E a derivada de menos 4t ao quadrado é menos 8t. A derivada de 2, que é a derivada de uma constante, é 0. Então a velocidade vai ficar igual a 3i mais menos 8tj. E esse termo aqui igual a 0. Em t igual a 2 segundos, aqui vai continuar 3i, porque o t não vai aparecer mais menos 8, aqui vai ter um t, né? Então, 8 vezes 2, 16j, que é justamente o que está aqui, ó. V igual a 3i menos 16j. Isso é para o t igual a 2 segundos. Qual é seu módulo, né? Qual é o módulo da velocidade para t igual a 2 segundos? O módulo. Se eu tenho as componentes que é 3 e 16, o módulo é 3 ao quadrado mais 16 ao quadrado, raiz quadrada disso. 3 ao quadrado é 9, 16 ao quadrado, então você tira a raiz quadrada disso aqui e vai dar 16,3. E letra C, um ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x, ou seja, ele quer o ângulo do vetor em relação a esse sentido positivo do eixo x. Para achar o ângulo, gente, a gente pode usar a tangente. Se a tangente é igual que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É seno sobre cosseno, né? Então o cateto oposto é 16, menos 16 e o cateto adjacente é 3. Então menos 16 sobre 3 vai dar menos 5,33, que é menos 79,4 graus. Certo? Menos 79,4 graus. Tá bom? Ou 101 graus. Que é ou esse ângulo aqui. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Obrigado por terem ficado até aqui. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau. Eita, Beto, demorou bem mais do que eu pensei, viu? Eu acho que essa aqui ficou uma meia hora. Mais ou menos. Planejei uma coisa e foi outra. Essa aqui é tua, pensei que era minha. Deixa eu parar ali aquela gravação. Pronto, para a gravação, tira o microfone, que toda vez eu fico com vontade de levar esse microfone para casa. Rapaz. Tô achando que você tá querendo brincar com esse microfone.